Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o sangue passado no umbral da porta das casas mediante a última praga. Nós sabemos que aquele cordeiro lá que foi morto lá no Egito aponta para Jesus. A casa hoje somos nós. Então, onde tem o sangue de Cristo, o anjo da morte não tem poder. Acredito que todos entendam isso. Mas quando você lê Êxodo capítulo 12 e capítulo 13, você vai ver que não bastava somente ter o sangue do cordeiro passado no umbral da porta das casas. Quem estivesse dentro da casa tinha que estar com o lombo cingido, que significa uma vida de santidade, sapato nos pés, que aponta para a bota do evangelho, cumprindo o seu vídeo, ganhando alma, sendo sal da terra, luz do mundo, sendo aquela semente que caiu em boa terra, que deu 30, 60, 100 por um, que são 30, 60, 100 almas que Deus vai ganhar através da sua vida. Cajado na mão, cajado serve para guiar e corrigir a ovelha, ou seja, a palavra tem que se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o mais interessante é que Deus, além de você estar dessa forma dentro da casa, Deus fala que tinha que tirar todo o fermento da casa. E Deus disse para Moisés, fala para o povo tirar todo o fermento da sua casa, porque a casa que tiver fermento, essa será cortada da congregação de Israel. Ou seja, não iria participar da terra prometida, que aponta para a vida eterna no reino dos céus. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Porque eu sinto muito em te dizer, mas você está sendo enganado dentro de um sistema religioso corrupto, dominado pela Jezabel. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo, Jezabel, mulher ou potestade? Assista, você vai entender isso melhor. Porque Jesus disse em Apocalipse 2, eu conheço o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas eu tenho contra ti que você tolera a mulher Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam. Lembre-se da prostituta de Apocalipse? Prostituição é adultério na palavra. Que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Então assista o nosso vídeo, Jezabel, mulher ou potestade, você vai entender isso melhor. Então, não basta somente ter o sangue de Cristo ou a fé em Jesus. Você tem que estar com sapato nos pés, lombo cingido, cajado na mão, e a sua casa não pode ter fermento. O fermento, quando você vai em Mateus 16, Jesus diz assim para os discípulos: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram a liderança religiosa da época. Então Jesus está mandando os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos ficam confusos, não entendem e começam a se questionar. Se é que é porque nós não trouxemos pão? Aí Jesus disse: como vocês não entenderam que eu não estou falando de fermento de pão, mas que vocês se guardem do fermento dos fariseus e saduceus. Aí termina o texto. Então os discípulos entenderam que Jesus não falava de fermento de pão, mas das doutrinas dos fariseus e saduceus. Então o que é fermento e profecia? Doutrina do sistema religioso, doutrina do homem misturados à palavra pura e santa que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é comparada com um pão asmo, um pão sem fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de doutrinas de homens misturados à palavra leveda tudo. E é isso que o fermento faz. O fermento, ele dá uma vista, agradável, mas faz mal e vai te levar à morte espiritual. E nós vamos ver aqui o texto de Êxodo 12 e Êxodo 13, que Deus fica repetindo várias vezes que a casa que tiver fermento, essa será cortada da congregação de Israel. Ou seja, assim como o povo que tivesse fermento na casa no passado não entraria na terra prometida quando saísse lá do Egito, assim acontece hoje. Se você tiver fermento na sua casa, eu sei que tem por causa do sistema religioso. Quando você assistir nossos outros vídeos, você vai entender que a sua casa está cheia de fermento, e o nosso canal é justamente para isso, para ajudar você a tirar todo o fermento da sua casa. E esse livro também, Revelando Mistérios da Bíblia, que vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse na regra correta. No final do vídeo, nós vamos aqui estar dando o contato, e aqui no primeiro comentário também vai ter o nosso zap para você adquirir o livro. Você vai ler o livro se você quiser. Então, o nosso ministério ele é criticado pelo sistema religioso, porque nós estamos aqui para te falar a verdade.
E, como diz em Mateus 5:10, diz assim, ó: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Justiça é a palavra de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, não tem novidade, irmãos. Quando Deus levanta um verdadeiro profeta, que é aquele que fala segundo está escrito, porque a lei e os profetas duraram até João, então vai ter perseguição do sistema religioso corrupto, que muitas das vezes está sendo influenciado pela casta, que a palavra Jezabel significa casta, casta de demônios. Então, assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe no passado, hoje a Jezabel, a casta, tem influenciado grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes de hoje, que têm domínio aí sobre o povo. Então, eu vou estar lendo aqui Êxodo, capítulo 12, e vocês vão se surpreender e vão ver que vocês precisam realmente tomar uma atitude, né? Voltar à palavra de Deus, abandonar a religiosidade e se voltar à palavra de Deus para serem realmente filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então diz aqui assim, em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver que não basta ter somente o sangue do cordeiro no umbral da porta das casas. Tem que estar com cajado na mão, sapato nos pés, lombo cingido e não pode ter fermento. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor Deus falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, nós vamos ver que é Abib é março, ó. Muita gente não entende, né? Quando lá em Daniel 9, ali diz que aquele pequeno chifre ia usar em mudar os tempos e a lei de Deus. Né? Se você parar para pensar o calendário, setembro lembra que número? 7. Outubro 8, novembro 9, dezembro 10. Janeiro deveria ser o 11º mês do ano e fevereiro o 12º. E o primeiro mês do ano para Deus é Abib, março. Então eu quero que você entenda isso porque é importante para você entender essa festa judaica que é chamada a Páscoa. Né? Lembre-se que Jesus, quando ele sentou com os discípulos à mesa, ele não estava ali inventando ou criando uma nova doutrina chamada Santa Ceia. Jesus estava celebrando uma festa judaica chamada Páscoa. Vou provar aqui para você. Vou ler aqui, ó. Olha o que diz aqui em Lucas 2,40, ó. E o menino ia crescendo, falando de Jesus. Lucas 2, versículo 40. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Graça de Deus é o poder de Deus, né? Versículo 41. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Porque nós vamos ver ali em Êxodo 12 que Deus deu como estatuto perpétuo a celebração da Páscoa, em memória daquele cordeiro que foi morto. Então, quando Jesus estava sentado à mesa com os 12 apóstolos, ele estava celebrando essa festa. Só que ele vai dizer agora, ele vai pegar o pão, né, vai partir o pão e vai pegar o cálice e vai dizer: fazei isso em memória de mim. Por que em memória dele? Porque antes era em memória daquele cordeiro que foi morto lá no Egito. E ele disse para continuar fazendo. Só que não mais em memória do cordeiro, mas agora em memória dele. E tem data para celebrar isso. Não é uma vez por mês, no início do mês, quando está todo mundo com dinheiro no bolso. Não é isso, irmãos. É uma festa judaica. O problema todo, não estou aqui criticando a Santa Ceia. O problema todo é que quando você não entende essa festa judaica, a Páscoa, você acha que somente ter a fé em Jesus vai resolver o seu problema. Não vai, você precisa ter a fé em Jesus, precisa sepultar o velho homem no batismo das águas, que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Está lá em Romanos 6,4 e Colossenses 2,12. E você, além da fé em Jesus, você tem que estar com o cajado na mão, se apresentando diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está com lombo cingido, que é uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem que estar com sapato nos pés, que aponta para a bota do Evangelho, cumprindo o ídio, ganhando almas, sendo sal da terra e luz do mundo. E tem que estar e não pode ter fermento na sua casa, que o fermento significa
doutrinas do homem, doutrinas do sistema religioso misturadas à palavra, que a palavra de Deus é comparada com pão asmo, um pão sem fermento. Então, Jesus, na noite em que foi traído, ele estava celebrando uma festa judaica, a Páscoa. E ele manda fazer agora em memória dele. Olha o que diz aqui também em Mateus 26, versículo 2. Mateus capítulo 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha Marcos 14, versículo 12 agora. Marcos 14, versículo 12. Ora, o primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram aos seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então Jesus não estava ali estipulando uma doutrina nova, Santa Ceia. Não. Era para continuar fazendo, todo dia 14 de março, a Páscoa. Só que agora, ao invés de ser em memória daquele cordeiro que foi morto lá no Egito mediante a última praga, agora é em memória de Cristo, né? Então vamos ler aqui Êxodo 12, versículo 2. Este mês será para vós o princípio dos meses, que no caso é a Bíblia, março. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, dia 14 de março, que é a data estipulada por Deus para celebrar a Páscoa. Uma vez por ano, todo dia 14 de março, todo mundo ia para Jerusalém celebrar a Páscoa. Foi o que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 2. Que os pais de Jesus iam todos os anos lá para Jerusalém celebrar a Páscoa. E Jesus mandou agora fazer em memória dele essa celebração. Versículo 15, como é que celebra? Êxodo 12, versículo 15. Por 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão com fermento, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Por que Deus está falando 7 dias? Porque, irmãos, Deus fez toda a sua obra em 6 dias. Isso também aponta para o mundo espiritual hoje. Lembre-se que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, se você pegar da criação até Abraão, dá 2000 anos, de Abraão até Jesus, mais 2000 anos, e de Jesus até estamos prestes à volta dele, dá mais 2000, que dá os 6 dias da criação de Deus, fez toda a sua obra. Quando ele fala que 7 dias, que ainda vai ter um milênio. Então você não pode ter fermento nesses 7 dias. Você tem que tirar todo o fermento da sua casa. Que o fermento, como diz em Mateus 16, são doutrinas do homem, doutrinas do sistema religioso misturadas à palavra de Deus. Então você não pode ter fermento na sua casa. Por isso a importância de você se inscrever em nosso canal, deixar seu like, fazer comentário. Isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais irmãos, para eles serem libertos das falsas doutrinas dos falsos profetas, que estão aí, visando só o crescimento do lucro, enchendo as igrejas. Ninguém forma o caráter de Cristo, ninguém entende nada, né? O livro do Apocalipse, onde diz que bem-aventurado é aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ninguém é bem-aventurado porque ninguém entende nada. Então, vou continuar lendo aqui. Versículo 15, Êxodo 12, versículo. Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Versículo 16. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardeis, pois, a festa dos pães ázimos, que no caso é a Páscoa. Porque neste mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através de vossas gerações por estatuto perpétuo. Porque isso apontava para quando Jesus sentasse à mesa com os discípulos e dissesse: partisse o pão, tomasse o cálice, fazer isso em memória de mim, porque antes era em memória desse cordeiro que foi morto lá no Egito.
Versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, primeiro mês é março. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos. Até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas. Olha como é que Deus fica repetindo, para tirar o fermento da casa. Por Êxodo 12, versículo 19. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Então, irmãos, olha a importância de você meditar na palavra de Deus, de você pedir a Deus discernimento. Lá em Provérbios 2, Deus pede para você gritar bem alto a Ele pedindo discernimento e sabedoria. E Ele vai dizer no versículos 5 e 6, em Provérbios 2, que é Ele quem dá a verdadeira sabedoria, não é seminário teológico, irmãos. Você precisa se dedicar à leitura. Fizemos um vídeo também, ficou muito bacana. Isaías 28, regra de interpretação. Se você não colocar em prática essa regra, você não vai conseguir entender a Bíblia também. Então é importante demais você assistir todos os nossos vídeos, eles vão se completando, né? E se esforce para ler esse livro, irmãos, revelando o mistério da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então espero que você tenha entendido que não basta ter fé, ter somente fé em Jesus. Você precisa estar com cajado na mão, lombo cingido, sapato nos pés, e não pode ter fermento na casa. Você tem que tirar todo o fermento da sua casa. E Jesus disse em Mateus 16, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos não entenderam, achou que ele estava falando de pão, e Jesus disse, como vocês não entenderam que eu não estou falando de fermento de pão, mas que vocês se guardem ou tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí termina o texto. Então os discípulos entenderam que Jesus não falava de fermento de pão, mas das doutrinas dos fariseus e saduceus. Então, fermento em profecia significa doutrinas do homem misturadas à palavra pura e santa que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é comparada com pão asmo, com pão sem fermento. Então, nós vimos aqui que se você tiver fermento na sua casa, você será cortado da congregação de Israel. Você não vai entrar na terra prometida. Assim como no passado, a escravidão do Egito apontava para esse mundo e a terra prometida, terra que mana leite e mel, aponta para a vida eterna no reino dos céus. Se você tiver fermento na sua casa, você não entra na terra prometida e não entra no reino dos céus. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.